Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina. O programa pensado em você, mulher, mas que alcança toda a sua família. O programa Interação Feminina está vindo hoje de uma maneira diferente. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com a Monique Portillo, que participou aqui com a gente e nós gravamos o programa. Então, agora vocês estão me ouvindo ao vivo, entretanto, na hora do bate-papo, no momento do bate-papo, será uma gravação. Por isso, eu queria deixar aqui um recadinho para vocês. Toda e qualquer dúvida, se tiver dúvida em relação ao chamado, dúvida em relação ao que a Monique vai falar, pode deixar um recadinho pra gente lá no nosso canal do YouTube, pode mandar uma mensagem pra gente através do nosso WhatsApp e pode também deixar um recado lá no nosso Instagram, porque a gente vai fazer de tudo para responder às suas perguntas. E é isso. Vai dando um glória a Deus aí, porque eu sou a Michelle Oliveira e cheguei para te fazer companhia. Lembrando que o nosso programa Interação Feminina reprisa às 17 horas, então você terá a oportunidade de nos ouvir mais uma vez. Além da reprise da rádio às 17, a gente também tem o nosso canal do YouTube, onde as gravações ficam lá, né? As gravações dos nossos programas, não só da Interação Feminina, mas também do programa do Pastor Daniel, Conhecimento que Transforma, e tem também toda a nossa programação completinha lá no nosso canal do YouTube, que é o @Rádio Interativa FM 87,9. Só não esquece de ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar na sua rede de interação. Hoje, o nosso programa, como eu já expliquei, está com formato diferenciado, mas o assunto é muito importante. O tema de hoje do nosso bate-papo é sobre o ID, sobre os desafios do ID. Então fica aí juntinho com a gente, porque a missionária Monique Portillo bateu uma conversa muito, muito produtiva aqui com a gente, que vai agregar muito à sua vida. Foi muito, muito bacana a participação da Monique Portillo aqui com a gente, uma missionária que viveu, né, experienciou presencialmente lá na Bolívia durante 15 anos. Então fica aí ligadinho com a gente, porque eu não vou ficar dando spoiler. E é isso aí. Você que tem Instagram, segue a gente lá no @radio.interativa. Lá você também consegue ver recortes do nosso programa, consegue ter acesso. E lembrando aqui que nós temos lá no nosso canal, lá no nosso Instagram, nós temos um sorteio rodando, tá? E vai ser nessa quinta-feira. O sorteio vai ser nesta quinta-feira. Então dá uma passada lá no @radio.interativa, que é o nosso Instagram, para você também participar. O brinde, os prêmios são muito bons. E é isso, você não tem desculpa para ficar de fora da nossa programação. Vem com a gente e seja edificado. E a partir de agora nós vamos nos concentrar para refletir na palavra de Deus. E durante algumas semanas, né, acho que 2 semanas, eu tenho percebido uma movimentação nas redes sociais acerca das emoções. E ao mesmo tempo em que eu acompanhava algumas páginas de profissionais da área da saúde, outros da área da educação, eu vi também profissionais de diversas áreas, ilustração, né? Pessoas, donas de casa também, fazendo memes, vários memes sendo gerados sobre as emoções. Tudo isso por causa da influência de uma animação que está agora nos cinemas, né? Um longa-metragem infantil que está nos cinemas, e as redes, elas estão sendo influenciadas
por essa nova animação. E isso me gerou certa não preocupação, mas me chamou a atenção de maneira que eu fiquei a refletir, nossa, mais uma vez o cinema vem influenciando as vidas, né? Há um tempo atrás, todos queriam se vestir de rosa, todo o Instagram estava rosa, todas as redes sociais estavam rosas também por causa de um filme. E agora fala-se de emoções e muitas pessoas se identificam com uma emoção. Seja a ansiedade, seja o medo, seja a alegria, o nojinho e muitas outras. E isso me chamou a atenção porque, enquanto eu passeava pelas redes sociais, eu vi uma postagem em particular que me chamou muita atenção. E eu queria até fazer menção à página, que é o @LucianoIlustrador, que ele foi como um canal, né? Uma ponte de Deus que nos trouxe a reflexão da palavra de Deus através das suas ilustrações. Eu sigo essa página e, de fato, as ilustrações dele agregam, né? São ilustrações de valores cristãos. E mais uma vez o Luciano, ele me chamou a atenção na sua postagem, e como eu já estava refletindo como essa onda de emoções, vamos colocar assim, já estava sendo tão gritante nas redes, e muitos se identificando com a ansiedade, muitos, crianças, adolescentes, adultos, se identificando com a ansiedade, com o medo, com a tristeza. Isso me chamou a atenção. E na página do Luciano, ele compartilhou uma palavra que foi assertiva. E por que ela foi tão assertiva? Porque o Luciano, ele não usou as próprias palavras. E como eu hoje também não usarei as minhas próprias palavras. A nossa reflexão de hoje vai ficar apenas na Bíblia. Romanos 8, do 6 ao 16. E você que está acompanhando toda essa onda de emoção, de identificação com uma determinada emoção, ouça a palavra de Deus nesse momento comigo. Romanos capítulo 8, versículo do 6 ao 16, que diz: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornarão inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam
de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso a fim de afirmar que somos filhos de Deus. Espero que, assim como a palavra que o nosso irmão Luciano compartilhou através da palavra de Deus, assim como ela tocou o meu coração acerca de todas essas emoções que nós podemos vivenciar e muitas vezes nos aprisionar, que nós sejamos libertos e que a nossa mente esteja cativa à palavra de Deus. Porque, como disse a palavra do próprio Deus, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Que o Senhor renove a nossa mente. Que o Senhor nos auxilie no controle das nossas emoções. E que o Espírito Santo continue a guiar as nossas vidas. Amém? Nós vamos agora para a nossa entrevista, para o nosso bate-papo. Lembro a vocês que é uma gravação, por isso pode não ter essa interação simultânea, mas se tiver alguma dúvida, entre em contato através do nosso WhatsApp, que é o 22 997 39 2852. Deixa um recadinho, deixa uma mensagem que a gente responde, tá bom? Deus abençoe. Olá, eu estou aqui com a Monique Portilho Correia Teixeira, que é esposa, mãe, missionária, licenciada em letras, mestranda em mentoria e aconselhamento, cuidado integral para líder. Hoje nós falaremos sobre o tema Os Desafios do ID. A Monique, que está há 15 anos na Bolívia, liderando mais de 70 mulheres, diretora e fundadora do projeto social, uma creche para 120 crianças para apoiar as mães solteiras. Monique, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, é uma honra te conhecer. E conta pra gente um pouquinho de como foi o início da sua trajetória, como é que trabalhou, como é que iniciou o seu trabalho missionário. Amém. Para mim é um privilégio, é uma alegria poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, da experiência que o Senhor me proporcionou lá na Bolívia. Bom, eu sou missionária há 15 anos na Bolívia, agora já retornei, estou de retorno ao Brasil, mas foi um grande desafio, principalmente como mãe. Já fui para a Bolívia com um filho de 2 anos de idade e chegar em uma nova cultura, uma nova língua, você conhecer o povo, as novas adaptações, fazer relacionamento, entender a cultura para depois podermos nos relacionar e desenvolver um trabalho. Né? Mas foram muitos desafios. O Senhor nos guiou, nos direcionou para esse tempo lá na Bolívia. E durante esses 15 anos nós tivemos a oportunidade, eu falo nós, porque eu não estava sozinha. Eu fui acompanhada do meu esposo e, como eu falei, de um filho de 2 anos de idade, que sim, deixou a família, todo o seu contexto para ir conosco cumprir o ID, a missão que o Senhor confiou no nosso coração. E chegando lá, o Senhor nos mostrou muitas oportunidades com mulheres, com crianças. Nós chegamos em uma comunidade chamada Paititi, que ficava mais ou menos a uns 70 quilômetros da cidade onde nós moramos. E muito lindo poder começar um trabalho no lugar de levar o amor de Cristo às pessoas, de levar as pessoas a conhecer o amor do Senhor e o cuidado do Senhor sobre a vida delas, onde uma comunidade onde não tinha nem luz. Então nós tínhamos que caminhar horas para conversar, para falar com as pessoas, e aí já chegaram os primeiros desafios. Sem saber falar o idioma, apesar do espanhol lá na Bolívia castelhano,
que é a mesma coisa, só com algumas variações, o espanhol não ser uma língua tão diferente da nossa, ao parecer, mas sim, tem muitas diferenças e chegar no desafio sem conhecer nada do idioma e já comunicar foi uma grande barreira para a gente no início. Mas que nós superamos no relacionamento diário com o povo boliviano, em especial com as mulheres que utilizávamos a estratégia de atrair as mulheres através dos seus filhos, das crianças, né? Graças ao Senhor, criança sempre tem em todo lugar. Sim. E reunindo as crianças, a gente chega ao coração das mães. E aí a gente ajuda a trazer a transformação que o reino de Deus quer trazer na vida das pessoas, né? E de que maneira, Monique, a identidade cultural das mulheres influencia suas abordagens de liderança em contextos transculturais? Então, a Bolívia, ela é um país que é matriarcal. E é interessante entender isso porque a Bolívia ela ainda está debaixo de um contexto bem machista, onde ainda ocorre muitas opressões com relação à mulher, tem muito feminicídio, todos os dias são notícias e mais notícias de mulheres que sofrem agressões, violência. Porém, quando você conhece melhor as famílias, a estrutura familiar, você consegue perceber que, tirando essas famílias que são mais desestruturadas por conta as consequências da vida, né? Situações em que elas são expostas e inseridas, mas as famílias que são um pouco mais estruturadas economicamente, a cultura gira em torno da mãe. É a mãe que controla tudo. As mulheres na Bolívia são muito fortes, né? Mesmo sofrendo todas as pressões e opressões que elas sofrem, elas são lutadoras, elas são guerreiras, né? Elas são batalhadoras. Geralmente, são elas que vão trabalhar e manter o sustento do seu filho, onde muitas vezes, em determinadas regiões, os homens ficam nos bares, gastando o dinheiro das mulheres e elas vão trabalhar. Então, entendendo esse contexto de que a mulher é a força, apesar de aparentemente a cultura ser machista, então a gente entende que chegando na mulher, fazendo atividades relacionadas com a mulher, a gente tem um pacto muito mais profundo nessa sociedade. Porque essa mulher que é guerreira, que é forte, que vai unir a família. E que através dela, ela vai trazer uma amiga, ela vai trazer outra e vai transformar. Então, uma estratégia que nós sempre utilizamos foi chegar nas mulheres, né? Lá na Bolívia, eu tive a oportunidade de, em diversos lugares e situações, fazer trabalhos específicos com mulheres. Um ministério chamado Mulher Única, né? Que, apesar de ser um nome que a gente já utiliza em vários lugares, mas qual era o objetivo desse ministério? Era proporcionar para as mulheres um espaço onde elas pudessem conversar sobre as questões que elas passam no dia a dia, onde elas pudessem se identificar com situações que elas vivem e onde elas pudessem ser apoiadas e perceber que o problema que ela tem não é só dela. Há outras pessoas que também estão passando com esse problema. Então, entender para nós como funciona a família foi fundamental para a gente traçar as estratégias de como alcançar o povo boliviano, como alcançar a mulher. Era muito mais fácil chegar primeiro na mulher e depois alcançar esse marido, né? Sim. E muitas vezes ajudar a restaurar essa relação também familiar, entrar no molde bíblico, né? No molde que o Senhor quer, de unidade entre o casal, unidade entre uma família. Para você ter ideia, existem culturas na Bolívia onde a mulher anda atrás segurando o filho e o marido vai na frente. Se ela tem que carregar mala, ela carregava a mala e o filho e o marido na frente. Né? Lá na frente ela tinha que seguir. Algo bem marcado, como bem machista, porém muito curioso. Saber que mesmo sendo assim, internamente quem comandava era a mulher. Então era algo que é mais visual, para que as outras pessoas possam ver, do que é na prática, né? Mas causando sim uma opressão para a mulher, situações de vergonha, né, de desrespeito, porque sendo ela a provedora, a que cuidava da família, mas publicamente ela não poderia se manifestar dessa forma. Essa realidade já mudou em muitas culturas, as famílias mais, posso dizer assim, desenvolvidas,
elas já mudaram um pouco, mas as famílias mais do interior, elas ainda continuam vivendo debaixo desse modelo, dessa situação, né? Atingindo meninas novas também. As crianças vão crescendo e elas vão sendo Seguindo o moldadas. exemplo, né, dos seus responsáveis. Exatamente, seguindo aquele ciclo, né? Isso. E quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam ao liderar missões em culturas predominantes patriarcais? A gente acabou de ouvir que na Bolívia a predominância é matriarcal, mas fala um pouquinho pra gente, ainda sendo assim, né, das dificuldades que a liderança encontra. Sim, tem muita questão de não ser escutada e não ser respeitada. Há uma linha de pensamento, a gente sabe, onde, biblicamente também, a mulher não tem direito de ensinar, não tem direito de falar publicamente para o homem. Então, existe pessoas que defendem a figura de que a mulher ela só pode falar para outras mulheres. Mas, gente, tem grandes mulheres aí impactando o mundo, né? Sim. Mulheres que desbravaram. Grandes mulheres. Na nossa missão mesmo, que nós fazemos parte, a Missão Antioquia, ela tem uma missionária que, para mim, é um grande exemplo, missionária Nazaré, lá na Bolívia, por isso eu vou falar dela. Sim. Porque ela está lá na Bolívia, e já há mais de 35 anos, uma senhora que foi sozinha, e ela construiu um centro de recuperação de homens. E ela lidera de maneira eficaz, ela faz um trabalho incrível de restauração de drogados, de viciados alcoólicos, né? E ela faz esse trabalho de recuperação e restauração. Então, se a gente vai se ater, se ela tivesse detido a essa questão de que a mulher não pode falar, não é escutada, sim, existe essa realidade. E é um desafio a ser superado, né? Exatamente, não vou dizer que em todo lugar, mas se a gente se deter a esse princípio, a gente não alcança, a gente não vai no ID do Senhor, porque a missão é para todos, né? Eu escutei muitos casos no meu caso, por exemplo, sempre atuei juntamente com meu esposo. Então, talvez eu não tenha sofrido tanto essa questão por ter uma figura masculina do meu lado, que de uma certa forma trazia um respaldo. Mas, como missionária, recebendo vários missionários em treinamento na Bolívia, durante 12 anos, nós tivemos, juntamente com meu esposo, o desafio de ajudar os missionários que estavam em treinamento, em transição. Então, eles ficavam na Bolívia, já seja por 1 mês ou 3 meses, e 1 ano a 2 anos em treinamento transcultural para ir para outros países, de escutar das missionárias esse impacto, essa dificuldade por ser mulher, Sim. por não ser escutada, porque ela não tem a figura masculina do lado dela e acharem que ela não podia exercer determinados papéis, determinadas funções. Mas no nosso meio, no nosso ciclo onde nós estávamos, essa realidade foi modificada. E o interessante é que quando você tem a certeza e a convicção do chamado que o Senhor tem para a sua vida, existe sim essas barreiras, porém elas não vão ser impedimento. Tá aí a história da missionária Nazaré, que está deixando um lindo legado na Bolívia, uma mulher, e ela chegou lá há mais de 30 anos atrás. Se eu falo que hoje a cultura é complicada, você imagina 30 anos atrás, sim. como era, né? Então foi romper pedras mesmo, romper barreiras e mostrar que a mulher ela tem um grande potencial no Senhor, né, que Cristo veio exatamente para mostrar, não modificar, mas sim para mostrar que a mulher sim pode trabalhar, a mulher sim pode falar, a mulher sim vai contribuir para o reino do Senhor, né? É muito lindo a gente ouvir essas experiências, né, quando elas são compartilhadas, e saber que existem mulheres que abrem caminho para outras mulheres. E se uma mulher não tiver a coragem no Senhor de enfrentar as barreiras, de superar os obstáculos, né? A gente precisa entender que não é sobre nós. Não é sobre nós, mas é sobre Cristo. Né? É sobre a palavra do Senhor que precisa ser levada adiante. E é muito interessante porque muitas vezes a gente se detém
porque a gente pensa no eu, né? É difícil, tem desafios, tem limitações, tem barreiras, e a gente vai colocando pedra em cima de pedra, né? E aumentando ainda mais, muitas vezes, a dificuldade que existe, mas que pode ser superada em Cristo Jesus. E falando de família e modelos de família, né, que você citou o exemplo da mãe que carrega o filho com a mala e o pai vai na frente, você, na sua opinião, existe uma influência externa no modelo de família e como essas influências têm afetado a vivência na prática? Sim, existe, né? Lá na Bolívia, falando no contexto mais rural, mais, né, interior, podemos pensar assim, né? As famílias, elas são, desculpa aí que algumas palavras eu esqueço no português por ter chegado há pouco tempo da Bolívia, mas Sim. eu ia falar lastimosamente, não sei como é, mas é muita pena, vou transferir assim, que o modelo de família ainda é bem desestruturado, né? Pais que não são presentes, não são responsáveis, mães que têm que trabalhar muito para sustentar os seus filhos, filhos que ficam muitas vezes abandonados, isso num contexto geral. Filhos que ficam muitas vezes abandonados porque eles têm que cuidar deles mesmos. É muito comum na Bolívia, em áreas mais rurais, uma criança de 6 anos cuidar de todos os irmãos menores que ela, né? Ela ter essa responsabilidade de cuidar. Nós já chegamos em contexto onde os pais estavam fora, a mãe no campo, trabalhando em colheita, e a criança de 6 anos cuidando de mais 2 irmãos menores que ela, inclusive um de 1 ano de idade, onde ela tinha que cozinhar para todos esses irmãos, né? E ficava completamente expostos, né? Isso falando no contexto mais precário, posso dizer assim, né? E hoje em dia, eu acho que com o nosso, talvez o exagero de exposição, de internet, tudo isso tem influenciado muito, né? Existe sim uma necessidade, talvez, de melhorar a forma de viver, de melhorar os padrões familiares, sim, de tentar ser uma família mais estruturada, uma família segundo os padrões bíblicos, onde há uma interação familiar, onde filhos convivem com os pais, com ambos pais, onde há uma interação familiar, onde há um cuidado de todos, sim, né? Falando, se eu posso falar dos lares cristãos, posso dizer assim, então nós já vemos um modelo um pouquinho mais centrado, né? Um modelo um pouquinho mais centrado no que a Bíblia fala para um modelo de família. Porém, também existe hoje alguns ídolos, que é algo que tem chamado muito minha atenção, ídolos que nós estamos colocando no nosso coração e no lugar que pertence ao Senhor. E um desses ídolos é, às vezes, colocar a família, mudando um pouquinho aí, mas é colocar a família num lugar que pertence ao Senhor. Por que eu falo isso? Há uma opressão muito grande hoje que nós podemos ver na internet, aí, expostos para todo mundo, pessoas mostrando sua vida diária, sua rotina familiar, como se fosse um único padrão aceitável. Né? Voltando um pouquinho ao que a gente estava falando sobre a figura da mulher e tudo, pessoas que falam que a mulher ela não pode trabalhar. Sim. Ela tem que ficar em casa para cuidar do filho, porque é isso que a Bíblia diz, né? Sim. Mas essa mulher vai viver de quê? Como eu vou falar isso num contexto lá da Bolívia, um contexto onde a mulher ela precisa trabalhar, porque ela tem que sustentar o seu filho, e eu vou dizer para ela, não, olha, a Bíblia fala que você tem que ficar em casa e que você tem que cuidar dos seus filhos e não trabalhar. Não pode trabalhar porque a responsabilidade de educar os filhos é sua. Uma mulher que trabalha não significa que ela não está educando o seu filho. Uma mulher que trabalha não significa que ela não está cuidando do seu filho e ela não está dedicando à família. Então, eu acho que há uma supervalorização hoje em dia de alguns modelos e alguns padrões que, em vez de ajudar a sociedade, talvez nós estamos criando uma sociedade talvez doente até, no sentido de que há hoje uma necessidade tão grande de superar expectativas que não podem ser superadas, que só em Deus, porque ninguém é perfeito. Sim, são padrões que
se impõem como modelo, não é? E esquecem das realidades, das diversas realidades que nós temos no mundo inteiro. A gente está falando de Bolívia devido à sua vivência, mas se a gente trouxer, por exemplo, para a nossa realidade aqui de interior, nós somos uma cidade pequena, né? Nós estamos em Arraial do Cabo, e se eu trouxer uma realidade aqui para a comunidade onde a gente atua, por exemplo, e eu também falar para as mulheres que elas não podem trabalhar, é uma realidade inalcançável para elas, em questão de sobrevivência. Não tem como, né? E é trazer sobre essas mulheres um peso, um fardo desnecessário. Porque a Bíblia fala, né? O Senhor fala que nós podemos trazer, colocar sobre Ele todo o nosso peso, todo o nosso fardo, porque Ele tem cuidado de nós. E claro, tudo que o Senhor confia em nossas mãos, nós devemos fazer com diligência e com amor. E eu acho que essa mãe que sai para trabalhar, ela também está cuidando do seu filho. E um outro detalhe, não significa que aquilo que a gente está vendo na internet, no Instagram, que aquela mãe que tem a casa linda, arrumada, os filhos perfeitos, todos arrumadinhos, não significa que é assim o tempo todo. Até porque parece que não é uma vida vivida real, porque é uma vida mostrada a todo tempo. Então, há hoje essa preocupação de mostrar para as pessoas algo que muitas vezes não é o que estão vivendo. Não estou dizendo Sim. que as pessoas que algumas famílias não vivem assim. Pode existir. E se essas famílias, essas mulheres conseguem ficar em casa, cuidar de seus filhos, não trabalhar, manter o seu lar sempre em ordem, tudo em harmonia, glórias ao Senhor por isso. Mas não é uma realidade de todas. Sim. Então, trazer esse peso, essa carga, impor isso sobre a vida das mulheres é algo muito complicado. Então, um dos nossos desafios lá na Bolívia é trazer para as mulheres a realidade em Cristo. Né, que independente da situação e das circunstâncias que elas vivem, elas podem sim viver uma vida plena no Senhor, em plena com sua família, de acordo com as possibilidades dela, confiando e depositando no Senhor, não nas suas próprias forças, porque muitas vezes parece que é na nossa própria força, Sim. né? Sou eu acordo às 4, eu faço um bolo, eu arrumo a mesa para minha família, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não me canso. Porque é o que parece muitas vezes, né? Mas, gente, todo mundo se cansa, né? A gente é humano, a gente é falho. A gente normal, né? Nós somos normais, não existe isso. E cá para nós, Monique, uma criança, eu não conheço. Se vocês conhecem alguma criança que consegue ficar limpinha. Não vem, gente. 24 horas por uma dia. Casa que consegue ficar arrumada todo o tempo? Com criança dá, né? dentro? Eu ainda não conheci. Se vocês conheceram, me apresente, por favor. Né? Até indicação pra gente chamar aqui pro programa. Sim. E contar e compartilhar um pouquinho. Mas muitas metas que a gente se impõe são metas inalcançáveis. Né? São fardos que às vezes a gente mesmo coloca, se sobrecarrega de algo que não tem necessidade. Superar expectativas de quem? Copiar modelos e padrões de quem? Não há essa necessidade, né? Lá na Bolívia, também já chegou toda essa exposição de internet, Instagram, seguir vida dos outros. Hoje em dia, o que eu acho que o que está dando mais dinheiro é você passar o tempo seguindo a vida de alguém, né? Seguindo os modelos de o que alguém faz para viver. E, claro, tem muita coisa legal que pode ser compartilhada, muita coisa que a gente pode aprender do outro, isso é saudável. Mas quão importante é a gente saber filtrar aquilo que realmente é bom para a gente, né? Porque tem muita coisa que é surreal, que vai além da nossa expectativa e também a gente não está vendo todo o contexto. Eu não estou vendo todo o contexto. Da mesma forma que eu, como missionária transcultural, foi necessário que eu conhecesse a cultura para conseguir chegar nas mulheres, para conseguir alcançar, para conseguir entender como elas pensam, como eu podia me relacionar, como é, por exemplo, o relacionamento dela com os filhos, como ela educa, como é essa questão. Algo bem interessante, curioso, é que na Bolívia, muito engraçado, as crianças são muito educadas, mas elas, enquanto pequenas, é algo incrível. Às vezes eu, como brasileira, ficava um pouco nervosa. Eu falei, gente, essa criança faz tudo, a mãe não briga, não faz nada. Cultural. A criança chega numa determinada idade, o que a mãe fala, na mesma hora a criança obedece. Mas enquanto é muito pequenininha, existe sim uma liberdade
onde ela não vai reprimir muito a criança, porque eles têm um conceito deles, que a partir de tal idade é que a criança já pode entender. Acho que um pouco diferente, não sei, eu estou um pouco desatualizada do Brasil também, mas no nosso contexto, desde pequenininha, a gente já fala, filho, não mexe aí, tá na casa dos outros, não pode tocar, não pode isso. Então, eu não poderia chegar na Bolívia mudando a forma das pessoas atuarem com sua família e com seus filhos a partir da minha percepção. Eu tinha que entender o contexto dela, o contexto cultural, para entender se isso era certo ou não. Pode ser errado para mim, mas não é um pecado. É algo cultural, e se é algo cultural que não vai contra a palavra do Senhor, não tem nenhum problema. Só que hoje a gente está querendo normar, as pessoas estão querendo normar tudo num modelo, num padrãozinho, onde parece que só existe um modelo de família, uma forma de viver em família e que todos têm que se moldar a esse mesmo padrão. Então aí eu creio que tá ficando complicado para as pessoas, né? Há muita crise de ansiedade. Sim. Há muitas mulheres vivendo em função de provar algo para alguém que elas, na verdade, não sabem nem o que é, né? Então, eu acho que entender e conhecer verdadeiramente quem nós somos em Cristo, a liberdade que Cristo nos dá, né? E que o Senhor, Ele entende as nossas necessidades. O Senhor conhece mais que tudo a intenção do nosso coração. Né? Ele sabe o quanto essa mãe que às vezes sai para trabalhar e teve que deixar o seu filho, ela sofre. Por exemplo, lá na Bolívia nós fundamos uma creche para ajudar as famílias que têm menos recursos. O objetivo principal da creche era ajudar as mães solteiras, né? O índice de mulheres, meninas que engravidam na Bolívia na adolescência é muito grande. Inclusive, nós tínhamos casos de meninas que foram abusadas e engravidaram dos seus próprios próprio pai, por exemplo. Né? Então, uma situação bem complicada. O objetivo da creche é apoiar essas mães para que elas pudessem trabalhar e ter um lugar seguro para deixar os filhos. Sim. E era interessante ver, né, o sofrimento dessa mãe de ter que deixar o seu filho ali, pequenininho, né, crianças de 1 aninho com a gente, porque ela precisa trabalhar. Então, essa mãe, ela é menos mãe? Ela tem que carregar um fardo porque ela não pôde ficar com o filho dela todas as horas, ou que ela não pôde acompanhar cada passinho do seu filho? Não, né? Na verdade, ela está sendo muito guerreira por escolher um lugar para que o filho possa ficar tranquilo e cuidado e protegido, enquanto ela precisa trabalhar e lutar por esse filho, né? E como as líderes, né, as mulheres em missões transculturais promovem a inclusão e a diversidade dentro das suas equipes? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas equipes. Né? Das equipes de trabalho, isso, dos missionários. Isso. Né? Eu acho que um detalhe muito importante é entender a identidade de cada pessoa. Entender que cada mulher, ela é única, nós não somos modelos. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente, como líder, né, no campo, por exemplo, lá eu tinha, toda a minha equipe na creche, por exemplo, era mulher, feminina, né? E entender que cada uma é única e que cada uma tem o seu dom, o seu talento, e ela pode contribuir dessa forma, eu creio que é algo fundamental. Porque até nisso, muitas vezes, a gente cria um padrão a partir de nós mesmos, né? Não, eu acho que essa forma é correta e esse é o modelo correto e ela tem que fazer igual a mim, mas não é assim. Eu preciso entender o que essa pessoa tem e o que ela pode contribuir para o reino do Senhor e de uma maneira unificada, como todos podemos trabalhar, cada um com seus dons e talentos e contribuir para a obra que precisa ser realizada. Então, eu acho que através do respeito, através do conhecimento das habilidades de cada um, através dessa diversidade, é uma forma que, como equipe, nós podemos nos fortalecer, respeitando cada um o limite do outro, né? E nos fortalecer como equipe e como mulheres, agregando cada uma o valor que temos, para que assim a gente possa impactar. Então, lá nós tínhamos muitas mulheres, e muitas mulheres que já conheciam o Senhor e outras que não, mas que faziam parte da equipe. E pelo nosso relacionamento diário, o evangelho ele estava sendo pregado através do nosso relacionamento diário, de forma de conduta, de forma de atuar, né, em compreensão uma com a outra. É bom ouvir, né? Porque
quem está de fora pensa que, pode pensar, né? Na verdade, não vou generalizar, mas pode pensar que o ID, né? Você fazer a missão, você vai estar lá meio que sozinho e vai ter que enfrentar tudo sozinho, todas as dificuldades, né? As barreiras com um novo idioma, as barreiras com as interações e com a área que você vai atuar. Entretanto, não tem como fazer missão sozinho, né, Monique? Ninguém faz nada sozinho, gente. Não tem como fazer missão sozinho. E para ser efetivo e eficaz na obra do Senhor, essa equipe ela precisa estar bem ajustada. Exatamente. Por isso que algo muito importante é entender que você pode até sozinho, mas sozinho você vai andar, não sei, 1 milha. Acompanhado, você pode andar 2, 3, 4. Você vai mais distante, você impacta muito mais. E entender como trabalhar em equipe é algo fundamental, porque o relacionamento ele é crucial. Inclusive, às vezes, esse trabalho entre equipe, eu sou brasileira, então eu estou lá na Bolívia e minha equipe é de brasileiro? Sim, mas aí eu também posso ter uma equipe junto nacional. Então, entender que eu também sou um modelo, um exemplo, a partir do meu relacionamento como equipe, para impactar a sociedade, isso é importante. Mostrar para o nacional que também eles podem trabalhar juntos em unidade e assim alcançar. Por exemplo, sempre gosto de mostrar alguns exemplos e lá um carinho especial pela nossa creche lá na Bolívia, nós ensinamos para o povo, né, para as pessoas, que eles poderiam simplesmente esperar receber de nós tudo aquilo que eles precisavam, porque tem muito isso, né, no trabalho missionário, às vezes se espera que o missionário que chega no país, ele vai prover tudo aquilo que as pessoas precisam. Sim. E é muito interessante, há realidades em que sim, não há como produzir. Mas é muito interessante ensinar as pessoas que elas podem produzir. Elas não precisam ficar dependentes. O missionário não vai ficar ali a vida toda, assim como não fiquei. O missionário vai sair em um determinado momento. Então, eles precisam aprender a mudar a realidade, a mudar a forma de viver, a aprender a trabalhar na equipe deles mesmos, a se relacionar e aprender que eles juntos, eles também podem. Então, a gente sempre trabalhou nisso. Em equipe, se nós queremos construir, vamos trabalhar em equipe. Vamos levantar fundos, vamos cozinhar. E, Michela, nós já chegamos com as mulheres da igreja, porque as mulheres são bem valentes, né? Eu creio que não tem muita vergonha, elas são mais corajosas. Ir no mercado, vender roupa, vender peixe na feira, ir de porta em porta e perguntar, tudo isso em prol do reino do Senhor. E hoje, nós deixamos uma das igrejas que nós deixamos fundadas lá em San Julián, na Bolívia, num povoado chamado San Julián. Eles até hoje utilizam modelos que nós ensinamos. Nós estamos precisando finalizar o templo que nós iniciamos com eles lá. Eles vão para o mercado, eles vendem peixe, eles vendem roupa. Então, eles aprenderam a trabalhar entre eles, em equipe, e gerar e produzir o seu próprio sustento, sem ficar dependendo que alguma ajuda externa pudesse vir. Então, eu acho que uma das partes da missão de cumprir o ID do Senhor é levar a mensagem, levar o evangelho e também ensinar eles como eles podem alcançar, eles fazerem missões também e eles alcançarem aqueles recursos que eles mesmos precisam, né? Eu acho que é aquele negócio de não dar só o peixe, mas você dar a varinha, ensinar a pescar as pessoas. Sim. Eu acho que é isso, né? Dar liberdade para elas. É justamente levar o evangelho para que haja essa libertação em todos os aspectos, né? Em todos os ambientes da vida da pessoa. E, assim, a gente já está chegando no final. Eu queria que você deixasse, Monique, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. E queria lembrar que esse é um programa gravado. A Monique está aqui com a gente, uma participação super especial. Agradeço mais uma vez a sua resposta positiva à participação do nosso programa. Vai voltar, né? Eu espero que volte, Sim, hein, Monique? Agora eu estou aqui no Rio, dá para voltar. Eu espero que volte para conversar um pouquinho mais com a gente. E qualquer dúvida ou qualquer pergunta acerca de missões, você pode deixar seu contato também, né? Sim. Eu vou passar para você e depois você pode deixar de forma escrita, meu telefone, página, rede social também. Sim. Mas eu sei que o público não é só feminino, né? Sim. Mas você, mulher, vou falar especialmente para você, né? Entenda o seu valor e a sua dignidade em Cristo.
né? Seja livre no Senhor. Não permita que padrões, estereótipos limitem aquilo que você pode fazer e pode ser no Senhor. Não estou falando de empoderamento feminino. Eu estou falando do que Deus, o desenho, o formato de Deus para a sua vida. Você, mulher, tem um desenho único, exclusivo que o Senhor criou para você. Então, não se detenha ao que talvez não funcione, ao que talvez foi imposto para você. Perceba que o Senhor te traz a liberdade de poder ir mais além daquilo que você mesmo acha que não pode, né? Há grandes coisas do Senhor para a sua vida. Não permita que isso impeça que você venha frutificar aonde você estiver. E assim você pode cumprir o ID do Senhor aonde você estiver. O Senhor vai mostrar, vai dar formas, vai dar estratégia para que você possa viver uma vida plena no Senhor, entendendo que Ele é o seu modelo e o seu padrão de vida a seguir. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchauzinho.